É uma alegria podermos estar mais uma vez reunidos, mesmo por meio dessa ferramenta que tem sido o YouTube em nossas vidas, mas poder juntos cultuar o Senhor, prestar a Ele o culto, a adoração, o louvor, enfim, e fazer isso de maneira comunitária. Por mais que você esteja isolado na sua casa, de repente esteja sozinho em casa, saiba que neste momento aqui, todos nós estamos literalmente conectados. Estamos literalmente todos unidos num só propósito de glorificar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Hoje eu gostaria de conversar com você, ou meditar junto com você, na ideia do que é a vida. Sabe, muitos filósofos, muitas pessoas, ao longo da existência humana, ao longo da história da humanidade, investiram tempo, energia, para descrever, ou pelo menos para tentar conceituar o que seria a vida. E eu queria iniciar esse tempo te perguntando, para você, o que é vida? E eu gostaria de convidar você a colocar aqui no nosso chat, escreve aí, para você, a forma como você enxerga, o que é a vida? Sabe, quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber em diversos momentos homens de Deus se referindo à vida mediante alguns aspectos. Você vai ter, por exemplo, o apóstolo Tiago, lá na carta dele mesmo, no capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, ele vai dizer que a vida é como uma neblina, que do mesmo jeito que aparece, depois ela desaparece. Nós vamos ver o apóstolo Paulo dizer que para ele o viver é Cristo. E a gente vai encontrando nas Sagradas Escrituras vários fragmentos de conceitos do que seria então a vida. Eu preciso deixar muito claro aqui no começo sobre que tipo de vida eu estou querendo falar com vocês. Existe a vida biológica, que a ideia seria todo ser que vive, que respira, que de alguma forma, ou ser animal, enfim, ou vegetal também, desde que tenha a ideia de vida, de bio. Não é esse tipo de vida que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar com você sobre um conceito de vida mais elevado, que a própria cultura grega também utilizava, mas nós encontramos esse texto, essa expressão, muito frequentemente no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Evangelho, por exemplo, de do apóstolo João, nós encontramos lá a expressão Zoe, quando ele está falando ali a respeito da ressurreição de Lázaro, a conversa que Cristo Jesus tem com uma de suas irmãs, quando vai falando sobre ele ser o Senhor da vida, ele não vai falar simplesmente uma vida biológica, uma vida animal, uma vida sem consciência da existência. Ele vai falar sobre uma vida plena. Lá em João 10:10 vai falar que ele veio para nos dar uma vida em abundância, uma vida completa, uma vida inteira. É sobre esse tipo de vida que eu gostaria de falar. Não apenas o existir, mas como nós existimos com qualidade. A palavra do Senhor vai nos dizer, lá na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, e é nesse texto que nós vamos concentrar nossa atenção ao longo dessa palavra, o seguinte, Romanos capítulo 6, versículo 23. A palavra do Senhor nos diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler, ele começa com a afirmativa de que o salário, o preço que é pago por conta do pecado é a morte, é uma condenação, é o interrompimento do ciclo natural que seria a vida. O que precisamos entender nessa primeira parte do texto é que eu e você, quando a gente foi criado por Deus, Ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida. A partir daquele momento que nós recebemos a vida, o projeto inicial de Deus foi que eu e você almejássemos a eternidade, que o nosso coração tivesse um anseio, um desejo pelo que é eterno. Nós não fomos criados para ter a vida interrompida. A gente não foi criado de nenhuma forma para experimentar a morte.
A morte foi um acidente de percurso causado pela queda do homem no jardim do Éden. A partir do momento que houve aquela queda, toda a natureza, que era a imagem do seu Criador, foi deturpada, foi caída. Não apenas a figura do homem, mas toda a natureza começou a experimentar desse processo degenerativo, esse processo destrutivo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que a natureza geme, aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Há uma expectativa da natureza por uma redenção plena, por uma vida plena, porque hoje o que nós temos é um cenário, sim, de destruição e de morte. E a morte, quando veio ao mundo, ela trouxe a dor, a separação, o luto, a tristeza, enfim, tudo aquilo que eu e você conhecemos muito bem a respeito da morte. A morte, então, passou a ser temida e passou a ser, de alguma forma, por muitos, também cultuada. Muitas gerações começaram a ver na figura da morte como uma mera passagem para um outro portal, de um outro mundo, de uma outra possibilidade. Existem culturas que literalmente cultuam a morte. Mas nós entendemos biblicamente que a morte é um inimigo, a morte é um adversário que deverá ser vencido. O salário dela, o salário do pecado é a morte. Entendendo que o salário do pecado é a morte, o que precisava ser restaurado para que eu e você pudéssemos encontrar a vida era justamente aquilo que nos afastou dela, e foi o pecado. É por isso que quando Cristo Jesus vem ao mundo, Ele vem ao mundo para morrer a nossa morte, e pagar então a nossa dívida, porque o salário já estava estabelecido, a sentença já estava decretada, a sentença era a morte. Cristo Jesus então assume o nosso lugar na cruz do Calvário, e ali Ele cancela esse escrito de dívida, todo o peso de culpa, e como diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma vez que não existe mais condenação, que o salário do pecado foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário, agora eu e você podemos pensar a respeito do que é vida. Sabe, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele chega a dizer que a vida que a gente vivia antigamente, na verdade, nós pensávamos que estávamos vivos, mas na verdade nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós não tínhamos consciência real do que era a vida. Talvez eu e você pudéssemos pensar que a vida fosse se relacionar, se divertir, desfrutar de prazeres, enfim, coisas que nós alcançamos numa vida comum, numa vida bios. Mas a partir do momento que temos o encontro com Cristo Jesus, nós começamos a desfrutar então do que seria a vida plena. Lá em Apocalipse, tem uma carta que foi destinada a uma igreja de uma forma especial pelo apóstolo João, quando escreveu o livro de Apocalipse, mais precisamente a carta à igreja de Sardes. E ele faz uma denúncia, dizendo que aquela igreja tinha fama de que era viva, mas na verdade estava morta. Muitas vezes eu e você temos um conceito a respeito da vida e investimos todos os nossos esforços, tempos, enfim, tudo aquilo que nós temos como recursos para alcançar esse objetivo, quando na verdade estamos vivendo uma grande ilusão. O alerta que o apóstolo João fez nessa carta foi que, por mais que aparentemente a gente acredite que estamos vivendo, é necessário ter uma nova vida, uma vida plena em Deus. E essa vida plena em Deus é uma vida literalmente eterna. É uma vida que não tem fim. O Senhor não está pensando somente na eternidade, no que diz respeito à quantidade de tempo. Quando nós falamos sobre eternidade, na verdade nós estamos falando sobre uma unidade de qualidade, não de quantidade. A eternidade é um conceito de perfeição de tempo. Quando a Bíblia nos fala, ou nos apresenta a ideia de que viveremos eternamente, nós não conseguiremos nunca compreender isso com a mentalidade do Cronos. Ninguém vai conseguir compreender a vida pensando minuto a minuto.
É por isso que quando ele fala a respeito da vida eterna, ele vai falando dela como uma vida plena, uma vida completa, uma vida abundante. E eu preciso te dizer que essa vida abundante que o Senhor preparou para a gente na eternidade, ela pode ser vivida desde já. Porque o anseio do Senhor para as nossas vidas é que essa nossa existência aqui terrena, ela seja de fato plena, ela seja boa, ela seja agradável. E a gente tem visto isso ao longo dessa campanha dos 40 dias com propósitos. Nessa semana vocês vão receber um estudo que fala justamente como ter essa vida boa, perfeita e agradável. E isso é tudo pautado numa vida de relacionamento íntimo com Deus por meio da adoração. Pois bem, diante de todo esse panorama que nós temos falado aqui sobre vida e sobre a morte, é bem verdade que todos nós acabamos, de certa forma, nos prendendo muito mais ao conceito da morte do que o conceito da vida. Porque o conceito da morte, ele é muito mais presente e ele é muito mais assustador, ele é muito mais abrupto e doloroso do que o conceito de vida. Porque, queira ou não, nós ainda não desfrutamos visualmente do que seria essa eternidade. Para muitos ainda é uma incógnita o que acontece na vida pós-morte. Para muitos ainda é uma incógnita o que será depois disso aqui. O autor de Eclesiastes, de uma maneira muito sensata, ele olha para a existência humana e, de certa forma, ele tenta ignorar o que vai ser depois que ele se for. Ele tenta ignorar o que vai ser com relação à vida eterna. E ele pensa no aqui e agora. E lá no capítulo 6 de Eclesiastes, já no finalzinho, num dos últimos versículos desse livro, ele vai nos dizer o seguinte, ele vai fazer uma pergunta. Ele vai perguntar, o que é que vale a pena se fazer nos poucos dias de vida? Em outras versões vai dizer, desta vida de ilusão ou dessa vida vazia. A pergunta dele é, o que é que vale a pena? O que é bom? O que é bom fazer? E talvez essa pergunta que ele tenha lançado lá no capítulo 6, seja uma pergunta que é um desafio para todos nós. Talvez você já tenha se perguntado, talvez não com essa mesma frase, mas com certeza você já parou para pensar sobre o que eu posso fazer com a minha vida para que ela seja melhor. Como eu posso investir na minha vida para ter uma vida boa, uma vida confortável, uma vida feliz, uma vida alegre? E aí você escolhe o adjetivo que mais se enquadre com o seu anseio, com a sua necessidade. Quando o autor de Eclesiastes começa a examinar o que é bom para a vida humana, pensando apenas nessa perspectiva terrena, a gente encontra ali agora alguém que está cansado da existência. Alguém que olha para tudo e não encontra mais graça em nada. Você vai lendo os capítulos de Eclesiastes e a sensação que você vai tendo é que ele está cansado. Ele vai dizendo que tudo é vaidade, tudo é ilusão, tudo aquilo que você pensar que seria uma vida boa. Lá no capítulo 2 ele já disse que não era legal. Ele disse, olha, mulher, eu tive muitas mulheres. Gados, eu tive muitos gados. Riquezas, eu tive muita riqueza. Tudo que alguém poderia fazer numa vida terrena, principalmente para aquele período, ele fez. E no final de tudo que ele fez, ele disse, tudo foi vaidade. Porque a plenitude da vida não está nas coisas aqui. Não está meramente nos relacionamentos, na forma como nós nos relacionamos aqui. A plenitude da vida aqui reside no conceito de Deus estar vivendo a nossa vida. A partir do momento que nós entendemos que essa nossa vida humana, ela, se for vivida somente por nós mesmos, ela vai se tornar uma vida mesquinha, uma vida medíocre. Nós não temos outra coisa a fazer senão entregar essa vida ao Senhor que pagou o preço por ela. Eu fico avaliando e eu queria te convidar a pensar junto comigo nisso. Imagine que você chega numa determinada loja e lá tem um monte de produto, um monte de produto. E você chega e fala, olha, eu quero comprar tudo o que tem nessa loja. Tudo que tem nessa loja. Mas aí o vendedor chega para você e diz, olha, você não pode levar tudo. Não tem como você levar tudo. Porque esse tipo de produto é um produto muito especial e é um produto que só se encaixa
com alguns tipos de pessoa. Talvez nem todos os produtos que eu tenho aqui seja adequado para você. E aí esse rapaz com muito dinheiro, ele fala, olha, eu não quero saber o que é que vai ser adequado ou não vai ser adequado. Eu vou pagar o preço por todos. Eu vou pagar o preço por todos. E aqueles que se encaixarem virão para mim e eu vou levar. Aqueles que não se encaixarem, eu paguei o preço por eles. Você faria algo assim? Você pagaria sem saber se iria levar ou não levar o produto? É estranho pensar sobre isso. Quando Cristo Jesus vai à cruz do Calvário, a palavra de Deus nos diz que ele vai em ato de obediência ao Senhor. E ele paga um preço na cruz do Calvário, um preço para tirar, de fato, o pecado do mundo. Ele paga um preço para perdoar o pecado de todos aqueles que confessarem o seu nome. Ele vai à cruz do Calvário porque Deus amou esse mundo. Mas ele paga um preço muito alto. E, sinceramente falando, ele é presciente, ele sabe aqueles que são seus. Mas eu e você não temos essa presciência. Quando eu paro para fazer essa analogia, eu fico dizendo, eu nunca pagaria dessa forma. Eu nunca pagaria sem saber o que de fato seria meu. No caso de Cristo, ele sabia exatamente aqueles que seriam dele. Mas o fato é que, mesmo assim, ele pagou por todos. Ele pagou por todos. Essa é a fé que eu tenho. Quando eu penso sobre isso, um Deus que pagou o preço para que todos nós tivéssemos uma vida plena e abundante, eu me recordo do que o apóstolo Paulo escreveu lá na segunda carta aos Coríntios. Ele escreveu isso no capítulo 5, acredito que a partir do versículo 13 ou 14, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: o amor de Deus nos constrange, porque um morreu por todos, logo todos morreram. Se um morreu por todos, ele morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A ideia de Cristo Jesus ter morrido na cruz foi para que eu e você hoje tivéssemos vida nele. Vida nele. Muitas pessoas, quando pensam na ideia de uma nova vida, elas acreditam que essa nova vida é uma vida que deve ser vivida da maneira que ela quer, da maneira que ela idealiza, fazendo o que ela quer. Quando nós morremos para o mundo, morremos para o pecado e ressuscitamos com Cristo, nós ressuscitamos para que a vontade dele seja manifestada na nossa vida. E quando isso começa a acontecer na nossa vida, nós começamos de fato a desfrutar do que é uma vida com qualidade. Voltando ao texto original, desse nosso bate-papo, Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a gente já viu que em Cristo Jesus esse salário foi pago. Mas a sequência do texto diz que o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida. A vida. E não é qualquer vida. Vai aparecer aí a vida eterna. Essa vida eterna nós só podemos usufruir em Deus. Mas o que o texto nos sugere é que essa vida eterna é uma vida que é um dom, é um presente. E, por incrível que pareça, parece redundante o que eu vou falar, é um presente gratuito. Um presente gratuito. É por isso que vai aparecer. É um dom gratuito de Deus. Por que é um dom gratuito de Deus? Você já recebeu um presente e ficou tão constrangido a ponto de toda vez que você precisa estar numa cerimônia, algum local que vai ter aquela pessoa que te deu o presente, você sempre fica ali preso a ter que dar o presente para essa pessoa, porque um dia ela lembrou de lhe dar um presente? Nas nossas experiências aqui, às vezes acontece isso, Fica chato você ir em determinado lugar e não levar um presente. E tem alguns presentes que a gente recebe que o preço é muito alto. Você recebe o presente e você diz, nossa, essa pessoa me deu esse presente, mas agora eu me quebrei porque eu vou ter que investir algo pelo menos parecido com o que ela me deu para a gente ficar ali equilibrado. Então tem alguns presentes que a gente tem medo de receber. Tem algumas pessoas que vêm dar um presente para a gente e a gente fica, rapaz, será que vale a pena receber esse presente? Mas esse dom que a Bíblia está falando, esse presente que o Senhor nos dá, é um presente gratuito. A salvação em Cristo Jesus não requer de mim e de você nenhum esforço. Não requer de mim e de você nenhuma garantia.
A única coisa que Ele espera que nós venhamos a fazer é receber esse presente, é acolher esse presente. E esse presente é um presente transformador. É um presente que, quando chega na nossa existência, ele muda completamente a nossa existência. Eu estava conversando ontem com os adolescentes, no nosso momento de live, de culto, e lá eu estava falando sobre como a vida sem Deus, ela é uma vida ausente de sentidos. E aí a gente pensou sobre os sentidos humanos, né? A audição, o olfato, enfim, todos aqueles que nos fazem perceber e compreender o mundo à nossa volta. E as Sagradas Escrituras algumas vezes mencionam isso. O apóstolo Paulo vai dizer lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele vai dizer que o Deus desse mundo, ele cegou o entendimento. Vai dizer então que esse Deus desse século, ele fez com que as pessoas não conseguissem enxergar com clareza. Nós entendemos que uma vez que nós encontramos a Cristo, os nossos olhos se abrem, como que escamas caíssem dos nossos olhos. Quantas vezes a gente ouviu as mesmas coisas e aquelas coisas que estavam sendo ditas não faziam sentido para a gente. Até que em um determinado momento é como se os nossos ouvidos ficassem tão sensíveis a ponto de discernir plenamente aquilo que agora ouvimos. Isso é o poder deste dom que o Senhor tem nos dado, gratuitamente. É o dom, é a qualidade de vida que faz com que os nossos sentidos, a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, enfim, tudo isso ganhe uma percepção maior. É como se agora os nossos sentidos estivessem maximizados a ponto de conseguirmos enxergar as coisas espirituais. Conseguimos enxergar aquilo que mais ninguém vê. E o que é isso, senão viver pela fé? Viver pela fé é justamente enxergar a saída, enxergar a vitória, quando o mundo está enxergando ali um ponto final, quando todo mundo está enxergando uma derrota. Sabe, os cenários à nossa volta, eles são muito importantes e são balizadores, mas a nossa visão tem que estar além de tudo isso. Eu me lembro o dia que um exército inimigo chegou para combater um profeta, um homem de Deus. E o seu moço, aperreado, quando viu todos aqueles homens, aqueles soldados do exército, angustiado, vai até o profeta e fala, e o profeta pede então para que os olhos daquele rapaz fossem abertos, e aí ele contempla um exército celestial que estava ali para guardar. A minha oração é que você comece a receber, a acolher esse presente que o Senhor te deu de forma gratuita, e com esse presente você comece a enxergar o que antes você não enxergava, você consiga ouvir o que antes você não ouvia, que a vida passe a ter sentido para você. Eu queria começar a concluir essa nossa reflexão. Durante esse período de pandemia, onde a morte bateu tão perto da gente, onde pessoas tão próximas e queridas foram ao encontro do Pai, onde literalmente perdemos pessoas que amamos, essa ideia da vida e da morte ficou muito presente no coração de todo mundo. Nós percebemos também, por conta da violência urbana, das crises raciais e de todo esse fenômeno que acontece no mundo, várias campanhas como Vidas Negras Importam, ou Todas as Vidas Importam, ou cada um vai defendendo uma bandeira dizendo quais são as vidas que importam, ou as que não importam, ou as que querem focar, ou as que não querem focar. E quando eu vou vendo todos esses cartazes e todas essas expectativas, eu fico vendo que a análise a respeito da vida é uma análise de uma vida bio, de uma vida animalesca, de uma vida que é somente uma existência no mundo, que hoje existe e amanhã já não existe mais. E quando eu olho para a verdade das Sagradas Escrituras a nosso respeito, quando Deus vai nos falar que a vida importa e que a vida é preciosa, Ele vai nos dizer isso num outro sentido. Não no sentido de pessoas que estão se esbarrando e vivendo de maneira aleatória e leviana. Ele vai nos falar sobre existe um estilo de vida, existe um modo de estar no mundo, existe uma forma de agir no mundo que importa. E essa forma que importa, nós não podemos deixar morrer.
Porque cada dia que passa, nós estamos ficando cada vez mais secularizados. Cada dia que passa, as influências que nós estamos recebendo têm feito com que todo aquilo que é virtuoso, que é bondoso, que deveria ocupar os nossos pensamentos e conduzir a nossa vida como verdadeiras balizas, tem perdido o sentido. E tudo que tem nos restado é uma vida utilitarista, pragmática, onde as pessoas não passam de números para estatísticas. Sabe, nessa pandemia, aqueles que tiveram a triste oportunidade de perder alguém, perceberam nitidamente que os números que são mostrados no noticiário, por maiores ou menores que sejam, eles não significam realmente a perda que nós temos. Sabe, qual é o valor de uma vida? Qual é o preço de uma vida humana? Eu nunca saberei esse preço. Sabe por que eu nunca saberei? Porque Cristo Jesus pagou esse preço no meu lugar. É um preço que eu não sou capaz de mensurar, mas é um preço que eu sei quem pagou por mim. Cristo Jesus pagou o preço da vida com a morte. Ele se sacrificou em nosso lugar. E hoje Ele nos convida a viver essa vida plena. Se de alguma forma você que nos escuta hoje tem se questionado a respeito da vida, tem achado a vida vazia, a vida sem graça, se de alguma maneira você olha assim e diz, eu não vejo sentido ou razão para viver, a minha vida está completamente esvaziada de sentido, eu queria te convidar a pensar de uma outra forma, eu queria te convidar a enxergar por uma outra ótica. E sabe como é que você pode fazer isso? Recebendo nesse momento esse presente de Deus, que não vai te custar nada. Você pode receber agora a vida eterna. E você não precisa se esforçar, você não precisa fazer boas obras, você não precisa de absolutamente nada, apenas receber, porque esse é um presente que transforma a sua existência. Ele vai mudar o teu jeito de ser, ele vai mudar o teu jeito de falar, e isso não tem a ver com você, isso tem a ver com Ele. Eu queria muito que você pudesse desfrutar do que é essa vida plena. Eu queria muito que nessa hora você tivesse a oportunidade de ter os seus olhos abertos e enxergar o que você nunca enxergou. Porque quando nós desfrutamos da presença do Senhor na nossa vida, nós começamos a perceber que as circunstâncias que nos cercam, elas não determinam a qualidade de vida que nós temos. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, ele vai nos dizer que descobriu o segredo de viver contente. Ele diz que sabia ter muito, sabia ter pouco, e o segredo era, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez a sua vida esteja sem sentido, esteja vazia, porque as circunstâncias à tua volta te sufocam. As circunstâncias à tua volta, elas podem te trazer revolta, podem te trazer angústia, tristeza, tantos sentimentos ruins. Quando você passa a desfrutar da presença de Deus habitando no teu coração, as circunstâncias em volta não importam mais. Elas não fazem mais tanto peso na tua vida, porque o teu olhar não está preso nelas. O teu olhar vai estar fixo no Senhor. Se diante de tudo isso que eu falei, você começa a chegar à conclusão de que, de fato, o conceito de vida é algo muito complicado, muito abstrato, e que o conceito da morte é muito claro, mas você tem medo de tudo isso, eu queria te convidar a um movimento muito simples, porque, no meu modo de ver, a existência humana, ela deve ser simples. Tudo que eu e você precisamos fazer para existir com qualidade, para existir com vida plena, é entregar a nossa vida ao Criador. Como disse Santo Agostinho, o Senhor nos formou, o Senhor nos criou, e a nossa alma só encontrará descanso, repouso, quando estiver no Senhor. Se a tua alma está agitada, nesse momento, receba do Senhor um convite que te diz, venha a mim, você que está cansado,
sobrecarregado, porque eu vou te aliviar. Ele quer te dar uma vida abundante. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai bondoso e querido, coloco a vida de cada um dos teus servos e servas diante de ti. Aqueles, ó Pai, que têm se angustiado, se abatido, que não conseguem mais entender com clareza o que é a vida. Aqueles, meu Pai, que estão tão entristecidos que a vida perdeu completamente o sentido. Que eles nessa hora, Pai, possam encontrar em Ti a razão para viver. Que eles possam, ó Pai, perceber que na verdade eles já estão mortos e que eles precisam na verdade encontrar a vida plena em Ti. E que nessa hora, Pai, todos aqueles que me assistem e que dizem, eu quero receber essa vida eterna, que nessa hora, no nome de Jesus, o Teu Santo Espírito possa fazer morada nesses corações, que eles possam desfrutar da vida plena, que só em Ti nós podemos encontrar. É no nome de Jesus que te oramos. Amém.